Olá, meu nome é Vitor Medeiros, eu sou diretor do Núcleo de Criação e Pesquisa Ritornello, e nesse vídeo eu vou analisar algumas maneiras que a estrutura narrativa clássica, mais comumente encontrada no cinema ficcional, ela pode ser também trabalhada e empregada no documentário. E aqui eu vou fazer um recorte específico, que é o subgênero dos documentários biográficos. Essa é uma aula gratuita, que foi produzida com o patrocínio do edital Cultura Presente nas Redes. Então, para deixar esse conteúdo acessível ao maior número de pessoas, eu escolhi analisar filmes que estivessem disponíveis gratuitamente na internet. Fiz uma pesquisa e aí dos que eu consegui acessar, eu separei, identifiquei alguns que possuem uma estrutura narrativa nos moldes que eu vou trabalhar aqui nessa aula. A lista com todos esses títulos está aqui na descrição do vídeo e também no site da Ritornello, que tem as informações do curso, vai estar lá a ementa completa, os nomes dos filmes com os links e autoria, né, desses trabalhos, e também vai ter a bibliografia com os textos que eu me baseei para poder preparar essa aula. Então, quem se interessar é só acessar ou aqui na descrição do vídeo ou então no site da Ritornello. Então, primeiro eu vou começar a aula apresentando essa estrutura em 3 atos, identificando o protagonista, os pontos de virada, conflito, antagonismo, esses elementos que vão ser trabalhados nos filmes. Depois eu vou abordar especificamente 2 filmes que eu selecionei dentro dessa lista. Um deles é Django, dirigido por Silvio Tendler, que é um filme de 1984, e o outro é A Paixão de J.L., filme de Carlos Nader, de 2015. E eu escolhi esses 2 filmes por alguns motivos, né? Eu selecionei eles. Ambos são filmes que tiveram uma ampla repercussão. No caso do Django, foi um filme que foi muito visto na época e foi muito comentado, teve uma importância no contexto de produção e de lançamento, que eu vou falar um pouco mais adiante. E A Paixão de J.L. circulou em muitos festivais, recebeu alguns prêmios, então são filmes que tiveram aí algum reconhecimento, alguma repercussão. Mas para além dessa repercussão, são 2 filmes que têm estruturas bem interessantes e bem diferentes entre si e que usam de estratégias de abordagens diferentes também. Então acho que vai ser interessante para a gente poder ver aplicações distintas dessa estrutura com histórias diferentes e personagens bem diferentes um do outro. O ponto de partida de qualquer filme biográfico, seja ele do gênero ficcional ou documental, é o de contar a história de vida de uma pessoa. Mas vem logo uma pergunta de cara: como organizar em 1h30, 2 horas, em uma longa-metragem, por exemplo, uma vida, né? Uma história inteira de vida? Então, para isso, naturalmente, tem que se fazer escolhas. Você tem que escolher partes, fragmentos dessa vida. E especificamente no gênero documental, espera-se que esses fragmentos de vida sejam minimamente comprováveis com documentos, né? Que a gente tenha como evidenciar para o espectador que essa história que está se contando ela é real, em alguma medida. Tem essa expectativa. De preferência por fontes primárias, que seriam fotos, documentos, imagens em movimento, áudios, entrevistas com pessoas que conheceram aquele biografado ou que estavam presentes nas situações em que esse biografado estava, ou o próprio biografado, se ele estiver vivo. Eu trago aqui uma citação que diz o seguinte: ao longo de suas vidas, as pessoas costumam deixar vestígios da sua passagem pelo mundo. É com base nesses vestígios, os documentos, que o biógrafo deverá trabalhar para, de alguma maneira, reproduzir esse vivido real passado. É por estar no ponto de encontro entre fato e ficção que o gênero biográfico depende ao mesmo tempo da dimensão histórica e da dimensão ficcional. É interessante pensar nesses vestígios que o autor comenta, que são justamente o que vai compor o documentário biográfico, né? Para cá, nesse curso, eu não vou conseguir entrar muito nas estratégias de abordagem de documentários, isso em si já renderia um outro curso, mas para a gente acompanhar aqui o raciocínio, o importante é pensar na escolha desses vestígios, na escolha desses documentos e como que eles vão compor os fragmentos a serem conectados para contar essa história de vida. Porque as escolhas podem seguir muitas lógicas diferentes, podem ser lógicas mais intuitivas, lógicas aleatórias, podem ser diversas formas diferentes de organizar esses fragmentos de vida para compor um filme. No caso aqui, a gente vai tratar dos filmes que escolhem organizar esses fragmentos em uma lógica sequencial, uma lógica de causa e efeito, que vai compor uma história. Ou seja, aqui eu não vou analisar filmes que justapõem situações, mas os que selecionam esses fragmentos e encadeiam uma coisa que acontece e outra coisa acontece, mas sim uma coisa que acontece porque a outra aconteceu antes e vai levar a essa.
Essa não é necessariamente a melhor forma de fazer o roteiro de um documentário biográfico, mas é que vai convocar o espectador a um engajamento emocional, afetivo, que vai se relacionar com essas estruturas clássicas, estruturas narrativas que estão presentes no nosso mundo desde muito antes de eu nascer e provavelmente de você nascer também. Importante fazer uma ressalva para quem já conhece as estruturas clássicas ou para quem já tem uma familiaridade com os manuais de roteiro de cinema, de ficção, que aqui eu estou fazendo uma versão simplificada, estou pegando só alguns elementos-chave para a gente poder ver como que eles aparecem nesses filmes, até porque foi uma coisa que eu verifiquei analisando os filmes e pesquisando, que nem sempre, né, nos documentários biográficos a gente vai encontrar todos os pontos de virada da ficção. Os elementos que a gente vai abordar aqui são o protagonista, que tem um querer e tem uma caracterização, o mundo da história, os coadjuvantes e o antagonista ou antagonistas. Isso tudo tem que ser apresentado já no primeiro ato, ou seja, na primeira unidade dramática dessa história. Vai ter uma virada que vai levar a história para o segundo ato e vai gerar uma pergunta. Lá pelo meio da história teremos o ponto médio e no final do segundo ato vai ter a culminação. O terceiro ato começa com uma virada que vai gerar uma nova pergunta e ele vai terminar com o desfecho da história. Então, esses são os pontos que a gente vai abordar aqui e eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um deles antes da gente entrar nas análises dos filmes. Então, nesse formato, dessa estrutura, o nosso biografado ele vai ser entendido como um personagem, que ele vai ser o nosso protagonista, que a gente vai acompanhar do início até o fim. Para que a história aconteça, esse protagonista tem que ter um querer, um desejo, uma vontade. Se a gente pensa que a gente está falando de uma biografia, né, de uma pessoa que viveu, as pessoas têm muitos desejos, quereres, vontades, eu mesmo tenho vários. Mas para contar essa história, é preciso ter um querer principal, que vai ser o que vai movimentar o personagem. E é fundamental também escolher como caracterizar o personagem, como apresentar esse personagem para o espectador. Como toda pessoa tem muitas facetas, o biografado também vai ter, mas é interessante pensar quais são as características dele que vão se relacionar com essa história e com esse querer. Tanto do temperamento, quanto o jeito de se vestir, quanto a forma de se portar, para que a gente possa entender melhor as suas motivações, para que a gente possa entender que características dele vão ajudá-lo a conseguir esse seu objetivo, quais que vão atrapalhá-lo. A gente vai querer conhecer também o mundo da história. E quando eu me refiro ao mundo da história, eu não estou falando apenas do espaço e do tempo, ou seja, da cidade, do bairro ou de uma época, mas sim das regras de funcionamento do universo que aquele personagem habita, frequenta e onde a história vai se dar. Nesse universo vão habitar os personagens coadjuvantes, que a gente vai caracterizá-los sempre pensando também na história e com o querer desse personagem. Além deles, a gente vai ter também o antagonista, que não precisa ser um vilão, mas ele vai ser o maior opositor ao querer do personagem. E é importante pensar que aqui no primeiro ato, a gente não precisa que esse antagonista já esteja agindo contra o protagonista. A gente pode conhecer o antagonista agindo contra um coadjuvante, por exemplo. A gente só precisa entender que esse antagonista representa uma ameaça ao querer do protagonista de alguma forma. Uma vez apresentados esses elementos, alguma coisa precisa acontecer, algum evento, que vai gerar uma virada para o segundo ato. Essa virada pode ser uma pequena vitória, uma conquista, uma oportunidade que se abre, um projeto que se inicia, pode ser uma oposição mais demarcada que é colocada pelo antagonista. Alguma coisa que vai gerar no espectador e na história e no protagonista uma pergunta, uma tensão. Será que tal pessoa vai conseguir tal coisa? Então, é sempre um personagem que quer muito alguma coisa, mas encontra uma oposição. Essa é a tensão principal do filme e ela vai pairar sobre todo o segundo ato. E ela tem que estar vinculada ao querer do personagem que foi apresentado no primeiro ato. Ela vai ter que ser alguma coisa concreta dentro desse querer. Os manuais de roteiro costumam apresentar a seguinte divisão de atos. O primeiro costuma ter em torno de 25% da duração total do filme, o segundo costuma ter 50% da duração total do filme e o terceiro 25%. É óbvio que isso não é algo estanque, isso é algo que varia, mas é importante a gente ter em mente que o segundo ato, ele teoricamente é o mais longo, então é interessante que esse objetivo seja algo possível de ser alcançado, mas que não seja tão fácil, para que haja tensão dramática sustentando, tenha um fôlego, né, sustentando esse segundo ato. E que o antagonista seja poderoso o suficiente para impedir o protagonista de chegar onde ele quer chegar, mas não pode ser tão poderoso para que não pareça ser que a missão seja algo totalmente impossível. Bem no meio do segundo ato tem um ponto que a gente costuma chamar de ponto médio. Esse é o momento da história que parece
que a tensão vai se resolver. Parece que a pergunta vai ser respondida. A gente vislumbra uma possibilidade de desfecho para o personagem. Mas algo acontece que leva a história para um outro lado, e essa pergunta continua não respondida. É interessante reparar que, em geral, essa quase resposta é oposta ao que vai ser o final do segundo ato. Ou seja, se a pergunta é, será que o personagem vai chegar em tal lugar? Nesse momento parece que ele vai chegar, mas algo acontece que ele não chega, é um agravante da tensão. E aí, se a resposta aqui é positiva, ou seja, se parece que ele sim vai chegar, no final do segundo ato vai ser provavelmente negativo e ele termina o segundo ato não chegando. Então, depois do ponto médio, o personagem segue lutando para conseguir o seu querer, para conseguir alcançar o seu objetivo, e o antagonista segue exercendo uma oposição. As coisas vão ficando mais complicadas até que se chega na culminação, que é no final do segundo ato, que é quando a pergunta é respondida. A tensão principal é resolvida no final desse ato, seja positivamente ou negativamente. Então, depois de viver uma grande vitória ou derrota no final do segundo ato, o protagonista inicia o terceiro ato retraçando suas metas, fazendo novos planos, estabelecendo uma nova pergunta que vai sustentar o terceiro ato. Nós vemos as consequências da culminação na vida do personagem e como ele lida com isso. Então, novas relações são feitas, novas alianças, eventualmente ele pode fazer uma aliança com o antagonista, as coisas mudam no terceiro ato. Mas é sempre bom pensar na ideia de plausibilidade. O que quer que aconteça de inesperado no terceiro ato, é importante que tenha sido plantado no primeiro, no segundo ato, para que o espectador acredite naquilo, porque na vida é isso, acontecem coisas inesperadas, coisas que a gente não imagina, mas para que a história tenha uma coerência, uma unidade, uma coesão, é importante que o que quer que aconteça no terceiro ato de novo tenha sido previsto lá atrás. E assim a gente segue até o desfecho, que é o final do terceiro ato, quando a pergunta do terceiro ato vai ser respondida e a gente vai chegar numa nova estabilidade da história. Então, esses foram os elementos que a gente viu até aqui, que são os pontos que a gente vai abordar, que a gente vai identificar nos estudos de caso a seguir. Esses são os elementos da macroestrutura da história. Só que dentro de cada ato, ou seja, dentro de cada unidade dramática, é interessante que haja pequenos conflitos, que o personagem esteja sempre em movimento e que esses conflitos sejam sempre relacionados ao seu querer, para que haja uma ideia de causa e consequência, causa e efeito, ação e reação. É claro que podem haver desvios dentro do filme, ou seja, momentos em que a história vai sair um pouco da tensão principal. Mas ao sair da tensão principal, é importante pensar como que você volta para ela. Pensar como que esses desvios vão ajudar o espectador e o protagonista a voltar. Seja através de um desvio para um coadjuvante, que vai viver uma situação que vai se relacionar com a história do nosso protagonista, ou mesmo a gente entender melhor as motivações do antagonista, ou a gente vê facetas da vida do protagonista, por exemplo, se a gente está vendo uma história profissional dele, e aí a gente vai ver um pouco da vida pessoal dele. Como que a vida pessoal vai se relacionar com a vida profissional? Então, é sempre bom fazer essas relações e ter isso em mente na hora de buscar esses desvios, ou quando a gente estiver assistindo um filme que vai fazer um respiro como esse, pensar como que ele vai estar dialogando com a tensão principal. E é interessante que esse respiro aconteça, por exemplo, depois de um momento de alta tensão dramática, depois de um ponto de virada, ali no meio do segundo ato é um momento que pode ser interessante fazer uma fuga para ver um pouquinho de outra coisa, para depois voltar para a história principal. O primeiro filme que eu vou analisar é Django, do Silvio Tendler. A gente vai identificar esses elementos principais da macroestrutura dentro do filme, dentro da narrativa do filme, e depois vamos fazer umas reflexões sobre essas escolhas e sobre o contexto de produção do filme. De uma maneira geral, ele é um filme que tem uma estrutura bastante clássica e ele utiliza 3 recursos principais para contar essa história, que são a narração em voice-over, que é do Zé Wilker. O outro são as entrevistas com personagens que viveram a época, que conheceram o Django, que estavam nas situações relatadas. E o terceiro são os documentos mesmo, de arquivo, né? Que são os elementos, os tais vestígios que o biografado deixou. Ele é um filme feito depois da morte do João Goulart, então ele é um filme póstumo, que ele vai tratar desde o nascimento do Django até o seu velório, ou seja, é um período muito amplo da vida do Django, mas que ele vai pegar fragmentos dessa vida que vão estar conectados por um viés que é a sua atuação política. E a gente vai ter ali uns 5 anos de vida que vão ser os mais explorados, que são os momentos de maior carga dramática, que é principalmente o período logo antes dele assumir a presidência e o tempo que ele esteve como presidente da República e um pouco depois disso. Sou portador de uma mensagem ao povo chinês.
mensagem de amizade do povo brasileiro. Estou certo de estar contribuindo para a maior aproximação dos nossos povos, que podem e devem ser bons amigos. O filme já começa apresentando pra gente o Django em ação, né, numa visita à China, na qual ele fala um pouco dos seus pensamentos e das suas ideologias. Isso, na verdade, é uma espécie de flash forward do filme que está no prólogo. Depois ele faz uma volta no tempo para mostrar o Django desde o seu nascimento até ele chegar de novo nessa visita à China. Ele é muito comparado ao Getúlio Vargas, então tanto por uma questão geográfica de onde eles nasceram e morreram, ambos foram nascidos e enterrados em São Borja, no sul do país, né? Então tem essa coisa gaúcha, ele é um fazendeiro, e aí o filme vai mostrando essas suas relações, tanto no campo da política quanto no campo pessoal. Os 17 anos que separam sua estreia como deputado em 47 e sua deposição como presidente em 64 só amadureceram o sentimento nacionalista e o compromisso com a justiça social, razões trágicas no destino comum destes dois homens. E daí, dessa comparação com Vargas, o filme já dá uma pista pra gente qual que é o querer do Django, que tem a ver com essa ideia de fazer justiça social através da política. É assim que ele é apresentado, assim que ele é caracterizado, e daí a gente vai entender qual que é o querer dele, que é o que vai mover toda a história adiante. Tem essa ideia dele ser um homem rico, mas que tem uma proximidade com os peões da fazenda. Sétimo filho do casal Vicente e Vicentina Goulart, ricos proprietários de terras, teve uma convivência espontânea com os peões da fazenda. A juventude passada em Porto Alegre foi dividida entre a alegria da vida boêmia e os rigores da academia. No país dos bacharéis, também formou-se em direito. E aí, ao longo desse primeiro ato, a gente vai ver que no começo da atuação política dele, ele já estava interessado em atuar junto aos trabalhadores. Então, isso tudo já vai compondo esse personagem, pelo que ele se interessa, como que ele age. Mediou o conflito favorecendo com sua influência as reivindicações dos grevistas. Para comemorar o 1º de maio, preparou um presente justo para os trabalhadores: o aumento de 100% no salário mínimo. E logo no começo da história também tem uma situação que eu acho emblemática, que é quando ele fica sabendo da renúncia do Jânio. Nesse momento, a gente vê um pouco da reação do Django. Isso diz muito sobre ele, pelo menos diz muito sobre a caracterização que é feita dele pela escolha do depoimento que é usado nesse momento, né? Ele, em vez de ser caracterizado como alguém que vai celebrar a renúncia do Jânio e celebrar que ele vai estar na presidência, essa é a forma que ele é apresentado pra gente. E logo disse: "Ô, doutor Django, vamos abrir uma champanhe para comemorar o futuro presidente." Mas o Django era um homem muito precavido, né? Um homem muito com o pé no chão, né? E disse: "Olha, Barros, você quer tomar champanhe, não é inconveniente, vamos mandar buscar uma champanhe no bar. Agora, não para comemorar a minha chegada à presidência, mas sim em homenagem ao imprevisível." Né, tem uma ideia aí de uma certa dignidade, de uma nobreza, né, o imprevisível. Ele não está celebrando que ele vai ser presidente, ele está celebrando o imprevisível. Ele é um cara prudente, pé no chão. Então essas são algumas características que a gente vai tendo do Django. Ele não é um cara individualista, né, diferente dos outros políticos, que aí a gente pode falar um pouco mais sobre os coadjuvantes. Como o filme faz um panorama político do Brasil desse período, entre o final dos anos 50 e início dos anos 60, tem muitos personagens que vão aparecendo, né? A gente vai vendo aí diversos políticos, diversas pessoas, né, que são apresentados pelo filme. Alguns o filme se detém mais, outros menos, mas dá pra gente pensar alguns deles, né? Um é o Getúlio Vargas, como eu já falei um pouco antes, sobre essa comparação direta com o Django. O outro é o Jânio Quadros, que é o presidente que estava logo antes do Django assumir. E é bem interessante como o filme compara um com o outro, né? Compara o Jânio com o Django, né? E tem uma narração que é extremamente crítica ao Jânio Quadros. Jânio iniciou um programa de reformas morais. Acabou com as corridas de cavalo durante a semana, adotou o slack como uniforme, fechou as rinhas de galo e proibiu o uso de biquínis na televisão. O país, que precisava de um estadista, tinha, enfim, um delegado de costumes.
Então, através dessa comparação do coadjuvante com o Jango, né, com o que a gente conhece do Jango e o que a gente conhece do Jânio Quadros, a gente naturalmente, né, faz essa comparação entre o protagonista e o coadjuvante. A gente passa a valorizar mais o protagonista pelas reações dele, pelas ações dele, pelas suas virtudes, né? O filme ele é bem maniqueísta nesse sentido. E alguns desses coadjuvantes são apresentados dando depoimentos para o filme. Então, além de como que a narração comenta, assim, além de como as imagens de arquivo vão mostrar os coadjuvantes, alguns deles a gente tem acesso no presente, né, falando com o filme. Então, a gente tem o jeito de falar, a gente tem a caracterização do figurino, do cenário. Então, tem uma espécie de mise-en-scène também que vai ajudar a compor certos personagens que vão fazer parte da história. Inclusive, os antagonistas. No caso, tem aí um antagonista que é um que vai falar, né, que dá a entrevista, que é o Muricy. A gente vê as expressões dele, a gente vê como que ele se apresenta, como que ele comenta. E o filme mostra pra gente os seus aliados, né, os outros antagonistas do filme, que no caso é um grupo, são as tais forças ocultas. E desde que o filme começa, os antagonistas estão em ação, o tempo inteiro. É muito interessante a gente perceber como são antagonistas bem fortes, bem ativos, que por mais que eles não se coloquem contra o querer do Jango desde o começo, eles estão se colocando contra os coadjuvantes do Jango. Jânio compareceu à cerimônia do Dia do Soldado. Vencido pelo que chamou de forças terríveis em seu bilhete de renúncia, foi fotografado pela última vez como presidente ao lado das forças ocultas. Mas quem seriam essas forças ocultas, né? O filme ele começa mostrando os militares, principalmente, mas ao longo do filme ele vai mostrando pra gente uma maior complexidade desse grupo, que não é composto apenas por militares, mas por outras camadas da população também. E as classes dominantes brasileiras, no seu racionalismo, quer dizer, os grandes grupos estrangeiros, as empresas multinacionais, quer dizer, os latifundiários, a grande burguesia brasileira. Eles são apresentados como tendo um projeto político divergente daquele do João Goulart. O Brasil e o Exército há muito tempo vinham acompanhando a luta ideológica. E essa luta ideológica tomou um impulso muito grande quando o senhor João Goulart foi ministro do Trabalho de Getúlio. Ele, cercado por elementos de esquerda no seu ministério, começou a tomar medidas que preocuparam os chefes militares. E os coronéis, acompanhando o quadro brasileiro, resolveram dar um alerta aos seus chefes militares generais e escreveram um manifesto com a finalidade de mostrar essa preocupação e o caminho que o Brasil estava seguindo para a sua esquerdização. E com um poder suficiente para gerar crises institucionais e até mesmo um suicídio, por exemplo. O desfecho dramático da crise com o suicídio do presidente tirou dos conspiradores o sabor da vitória. A partir desses personagens, a gente vai entendendo onde é que vai estar o mundo da história, porque esse é um tipo de filme que o mundo da história não é apenas geográfico, ou seja, o filme se passa principalmente no Brasil, mas o personagem sai do Brasil em determinados momentos, ele se passa em várias cidades do Brasil. Então, qual seria, né, o recorte? Tem um recorte cronológico, né, que é esse período, principalmente, né, final dos anos 50 até início dos 60, tem aí um recorte temporal, mas espacialmente, o mundo que a gente vai ver do João Goulart é o mundo da atuação política, que é o seu recorte biográfico. Então a gente vai ver palácios, salões, câmaras, assembleias, comícios, palanques, reuniões, passeatas. Tem ali uns breves momentos mostrando a sua vida íntima na fazenda, então também a fazenda é um elemento que compõe o mundo da história. A gente tem um pedacinho, segundos, que a gente vê da sua vida pessoal com a sua esposa, tem ali o seu casamento, que dura literalmente alguns segundos. Eu vou mostrar para vocês o tempo total que a gente vê do casamento do Jango. Antes da posse, o casamento. Em 12 de maio de 1955, Jango casou com Maria Teresa Fontela, gaúcha, também de São Borja. E é isso, acabou. Depois a esposa dele vai aparecer em alguns momentos, mas a gente não tem muito da intimidade deles dois. Lá na frente, no final do segundo ato, que vai ter também um pequeno momento, também são alguns segundos dele em casa, ele na fazenda, mas assim, são pequenos respiros do filme, que são esses pequenos desvios, né? Mas principalmente a gente vai ver a atuação dele política. Ou seja, o mundo da história, os coadjuvantes, o antagonista, ou os antagonistas, no caso desse filme, todos eles estão nos ajudando a entender quem é o Jango dessa história.
Ou seja, ele é o Jango da atuação política, ele é o Jango que vai ser presidente, ele é o Jango que vai se deparar com essas forças ocultas, que tem esse querer de fazer justiça social através da política e que vai encontrar esses obstáculos. E uma característica importante do mundo da história são as suas regras de funcionamento, ou seja, para além do espaço, para além do tempo, é como que ele funciona, para a gente saber onde que o nosso protagonista está se metendo. Robôs, mãos mecânicas, átomos. Jango descobriu na Rússia um mundo que entrava na era do Sputnik. O Brasil entrava na era da vassoura. A vitória de Jânio Quadros nas eleições presidenciais em outubro de 1960 tornou possível para a UDN matar sua fome de poder. Carlos Lacerda, Afonso Arinos e Magalhães Pinto foram os anfitriões da festa que converteu Jânio num udenista novo. O filme vai mostrar pra gente esse mundo da história através das reações dos coadjuvantes e dos antagonistas. Carlos Lacerda, até então seu mais poderoso aliado, rompeu com Jânio e abriu a crise que desembocaria na renúncia. Então a gente já entende quais são as tensões, quais são os conflitos, a gente já sabe qual é o querer do personagem, mas ainda parece algo muito abstrato, algo grande demais para alguém, né? Fazer justiça social com a política. A gente não tem ainda uma oportunidade, um projeto, algo concreto que vai gerar uma pergunta que vai sustentar o segundo ato do filme. Até que ele recebe a faixa presidencial. Thierry Mazzilli, do PSD, devolveu a faixa presidencial a João Goulart. O presidente, no entanto, continuaria tutelado pelo PSD durante o novo regime. Com isso, ele conquista um maior poder político, ele vai conseguir maior facilidade para mobilizar as estruturas e colocar em prática, né, tentar concretizar o seu querer. E aí é colocado, é estabelecido já no comecinho do segundo ato, as reformas de base como o grande projeto do João Goulart nessa sua presidência. O Goulart defendia a reforma de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária. Então nós entramos nessa luta. O que queríamos é que a massa camponesa participasse do grande processo de mobilização que estava se desenvolvendo no Brasil. E justamente esse projeto é visto pelos seus opositores como uma grande radicalização, como algo que vá totalmente de encontro aos seus interesses. E a partir daí nós temos claramente a pergunta que vai sustentar todo o segundo ato. Será que Jango vai conseguir implementar as reformas de base? A gente vê que não é uma tarefa muito fácil, o Jango ele enfrenta vários obstáculos, vários conflitos, mas ele vai superando esses conflitos, ele vai passando por esses obstáculos, vai se articulando, até que chega um momento do filme, que é o ponto médio, em que parece que essa pergunta vai ser respondida, e parece que a resposta é positiva. Parece que ele sim vai conseguir implementar as reformas, parece que sim ele vai conseguir fazer justiça social, e a gente tem esse lampejo, assim, a gente tem um vislumbre de uma possível resolução desse conflito. Milhares de trabalhadores, sem terra e sem trabalho, embarcaram nesse trem de esperanças, saltando das páginas da literatura para o cenário político. Jango, com as reformas, fez o Brasil viver sua utopia. O presidente precisava do apoio dos quartéis. A trilha sonora, a narração, a imagem de arquivo, tudo isso estava levando a gente a acreditar que parecia que as coisas iam dar certo. Mas aí num corte seco, literalmente no sentido oposto a que estava indo aquele trem, vem os tanques dos militares e muda o tom. A música corta e a gente tem uma mudança abrupta aí. Os antagonistas entram em ação e a gente vai começar a ver um pouco mais da atuação deles. Isso nos ajuda a entender também qual provavelmente vai ser a culminação. Ou seja, se aqui no ponto médio parecia que as coisas iam se resolver positivamente e tem uma virada, lá na culminação provavelmente as coisas vão se resolver negativamente. A conspiração contra Goulart já estava adiantada. Os telegramas confirmam que o próprio ministro da Guerra de Jango, general Amaury Cruel, integrava o grupo de militares que articulavam os planos para o golpe de Estado. A partir daí, a vida do Jango vai ficando cada vez mais difícil. A gente vê que os antagonistas estão se opondo, estão colocando uma atuação muito enfática em oposição ao querer do Jango. A gente vai vendo a complexidade de todo o contexto, mas sempre ligado a uma ideia de causa e efeito, de ação e reação. Pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Em
Em São Paulo, a classe dirigente também se mobilizou contra as reformas. Com o apoio do governo do Estado, da sociedade rural e dos setores da igreja, foi organizada a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Ex-combatentes de 32 e as 400 paulistas levavam o rosário numa das mãos e na outra cartazes com alguns de seus mandamentos. A tensão vai aumentando cada vez mais, até que tem o golpe militar e o Jango tem que sair do Brasil. Os militares já tinham tomado o poder. Essa era a Operação Broderson. No dia 2 de abril, com os gaúchos desmobilizados, Jango partiu para São Borja e em seguida para o exílio no Uruguai. Ou seja, a gente tem a nossa culminação, que é um momento em que a pergunta do segundo ato ela é respondida de forma negativa. Será que Jango vai conseguir implementar as reformas de base? Não, ele não consegue. Se o querer do nosso personagem era implementar as reformas de base e fazer justiça social, o que acontece é o extremo oposto disso. A gente vê as consequências da culminação, ou seja, Jango se exila, derrotado, e aí uma nova pergunta é estabelecida sobre o nosso protagonista. Será que ele vai conseguir voltar para o Brasil? Esse é um terceiro ato em que a gente vê pouco o nosso protagonista. O filme vai dar mais atenção agora para os antagonistas, ver o que acontece com eles, uma vez que eles conseguem a vitória. E aí uma coisa interessante é que eles se dividem. Há uma cisão entre esses antagonistas, entre essas forças ocultas. Isso é algo que já estava plantado desde o começo, a gente já sabia que tinha divergências entre eles, já sabia que era um grupo amplo, complexo, e aí aqui se confirma essa complexidade através da divisão. Agora, no curso daquele golpe, houve o outro, deu-se o outro, por dentro. Este foi o que ficou e acabou expelindo todos os personagens, civis e militares, que participaram do primeiro. Este foi o que permaneceu, foi este que construiu, nesse tempo, um núcleo militar e um sistema econômico. E surgem também as tais alianças inesperadas. Por exemplo, Jango se junta a Carlos Lacerda, que era um antigo opositor. O desejo de ver o Brasil redemocratizado fez Jango, no exílio, aliar-se a Carlos Lacerda e a JK para formar a Frente Ampla, que logo foi proibida. Que é algo que, embora seja surpreendente, é plausível dentro da lógica do filme e da atuação do protagonista, porque isso vai ajudar ele a se aproximar do seu querer, vai ajudar ele a responder eventualmente a pergunta do terceiro ato, e é coerente também com a sua habilidade de alianças, a sua habilidade de articulações que é apresentada desde o primeiro ato. A gente tem também a igreja, que fazia parte no início das forças ocultas e que depois do terceiro ato ela vai assumir uma nova atuação, se opondo aos antagonistas e se aliando de alguma forma ao nosso protagonista. A igreja, que ficou do lado das forças que derrubaram Jango, reapareceu no final dos anos 60 como a única instituição organizada em defesa da justiça e dos direitos humanos. O assassinato do padre Henrique, colaborador direto de Dom Helder Câmara, marcou com sangue a nova orientação da igreja. Enfim, o terceiro ato vai transcorrer com os antagonistas em ação, muito ativos, e vai responder à pergunta do terceiro ato. Será que Jango consegue voltar ao Brasil? O presidente João Goulart sabia que seu nome constava nesta lista de políticos condenados. Porque a vontade que ele tinha e a esperança que ele tinha era de poder voltar ao Brasil. O sonho de retorno terminou no dia 6 de dezembro de 1976. Na sua fazenda em Mercedes, na Argentina, ao lado de Maria Teresa, morreu de um ataque cardíaco. Não, ele não consegue voltar para o Brasil, ele morre exilado. Ele chega a ser ameaçado, condenado disso, ele consegue até escapar, então ele morre na sua fazenda com a sua família. A gente tem um final bastante melancólico, mas que deixa uma brecha de esperança pela forma como ele é colocado. Embora o protagonista tenha morrido, a gente vê o povo acolhendo ele na multidão e a gente vê como se esse querer dele ainda estivesse vivo, como se fosse uma chama que está acesa ainda. Estenderam sobre o caixão do ex-presidente da República a bandeira da anistia. O silêncio foi a versão oficial do governo. E aqui eu chamo a atenção a como que essas escolhas elas estão relacionadas ao contexto de produção do filme. Ou seja, ao momento em que ele foi produzido, que era um contexto de redemocratização, pela luta pelas diretas já, de combate à ditadura. Então, o gesto do filme é de resgatar essa figura histórica como uma espécie de símbolo da justiça social. Então, o Jango ele é caracterizado como alguém progressista em oposição ao que estava acontecendo naquele período. Ampliou os horizontes políticos do Brasil.
Rompendo o alinhamento automático com os Estados Unidos, projetou o país na vanguarda das nações não alinhadas. E na época de lançamento do filme, quando ele ia passar no Festival de Gramado, ele foi censurado. O Silvio, na época, falou o seguinte: Jango foi o único presidente brasileiro a morrer no exílio. Por coincidência, foi também o único a mexer na estrutura social do país. Jango pagou o preço por essa tentativa e, de uma certa maneira, quando quero resgatar a sua figura, também estou pagando. Esse veto para participar do Festival de Gramado reacende a censura política. Sem dúvida, Jango é um filme simpático a ele, aí no caso a figura do João Goulart, e quanto mais conheço o Jango, mais simpatia tenho. Ou seja, é uma simpatia declarada do biógrafo em relação ao seu biografado. Tem também um dado importante do contexto de produção da época, é que o filme ele foi financiado em parte pela família Goulart também, então a Denise Goulart até aparece como produtora do filme. Se o filme ele apresenta uma luta ideológica entre direita e esquerda que está sendo colocada na narrativa, o filme se coloca claramente à esquerda. Ele faz duras críticas à direita e coloca o Jango como um herói trágico. O Rodrigo Francisco Dias, que é esse pesquisador que escreveu uma tese sobre o filme Jango, ele diz o seguinte: Jango se torna um herói pelo que aconteceu ao país depois da sua queda, depois do golpe de 64. É por meio da comparação de seu projeto de país com aquele que foi colocado em prática pela ditadura que João Goulart é mostrado no filme de Silvio Tender de maneira positiva. Ele é um homem que luta pela democracia, que faz o que deve ser feito. Ele até às vezes um pouco ingênuo, ele tem uma certa pureza que é apresentada pra gente. E muita gente o aconselhou que ele não fizesse aquele comício, que seria, sob certos aspectos, uma provocação. E que ele não anunciasse aquelas reformas, muitas que talvez não fossem possíveis de realizar. Aí o Jango, me lembro bem, declarou: não, eu não tenho problema de ordem de ficar ou não no governo. O meu problema é que eu tenho que realizar essas reformas. Eu prefiro cair e cair de pé. E ele vai atender a todas essas características aqui que são bem típicas de heróis, que é alguém capaz de ter uma visão do futuro, alguém preocupado mais com a coletividade do que com a vida pessoal. Ele controla os próprios impulsos em nome do bem comum, tem inteligência para tomar as decisões certas nos momentos certos. Ele é sincero em suas palavras e ações. Ele tem a capacidade de liderar toda a sua comunidade, pode se sacrificar em nome de algo maior. O herói trágico, ele sofre com a força do destino, e mais do que isso, é uma espécie de bode expiatório da sociedade. E o seu percurso é marcado pela queda, na qual o herói trágico readquire a sua grandeza. Então a gente vê como o filme vai traçar exatamente essa trajetória do João Goulart, representando ele como um herói trágico. O clássico herói trágico nunca é um membro do povo ou da camada média. Dentro da filosofia de que, quanto maior a altura, maior também o tombo, ele geralmente está no topo do poder. Parece pertencer por direito natural ao plano elevado, mas aos poucos vai se descobrindo o quanto ele está chafurdando no charco. Então isso também tem a ver com o João Goulart. Ele é apresentado no filme como alguém pertencente a uma elite, ele é um fazendeiro, tem essas imagens dele caçando, né? E a caça não como uma necessidade de alimentação, mas como um esporte bem elitizado, né? Isso dialoga bastante com a representação que é feita do Jango dentro do filme, dentro dessa história. Ele é o tal presidente rico de um país pobre, que é alguém que vai passar a vida lutando por essa justiça social, que vai passar o filme lutando pelas reformas de base, e que depois que ele morre, ele deixa aí um legado de esperança. Ainda sobre o herói trágico clássico, a gente vai ver aqui que ele como que perde o poder terreno para conquistar um poder espiritual, ele como que se despe do agora para lá de baixo resplandecer elevada sabedoria, transcendendo todos os seus juízes e algozes. À custa do próprio sangue, torna-se mensageiro do passado para o futuro. Então o filme ele escolhe aproximar o Jango dessa estrutura de herói trágico, e isso é uma escolha deliberada do filme, isso é uma escolha que diz muito sobre o posicionamento do biógrafo, ou seja, o posicionamento da produção do filme em relação ao biografado, em relação ao protagonista. É sempre bom, quando a gente estiver assistindo um documentário biográfico, pensar o que se quer ao contar a história de vida dessa pessoa e o que se quer ao escolher esses fragmentos da vida dessa pessoa em detrimento de outros. Essas escolhas nunca são neutras, elas são carregadas de intenções. Então a gente segue para o nosso segundo estudo de caso, que é o filme A Paixão de J.L. Ele foi produzido em um outro contexto. Vou ler aqui um trechinho da entrevista com Carlos Nader. Ele diz o seguinte:
O documentário foi realizado a partir de um convite do Itaú Cultural. Então, eu me lembrei da existência das fitas que Leonilson havia gravado como um diário. Eu já as conhecia um pouco, afinal, Leonilson as deixou para um amigo meu de infância, que eu havia apresentado a ele. Eles tinham um projeto de escrever um livro com esse material, mas acabou não acontecendo. O filme era uma forma de finalmente divulgar esse conteúdo. Então a gente vê que tem aí uma relação afetiva do biógrafo com o biografado e um desejo de aproximação através dessas fitas que vão ser o dispositivo do filme. Assim como no caso do filme Django, aqui o biografado já havia sido falecido no momento da feitura do filme, os dois filmes eles têm um desejo de mostrar como que o biografado está inserido na sua época e como que ele é afetado, atravessado pelos acontecimentos históricos, culturais daquele período. Só que diferente do Django, que ele vai ativamente influenciar essas decisões, esses rumos da política brasileira, o Leonilson ele vai ser afetado, né? A gente vai ver como que isso afeta a subjetividade dele. Então, se o filme do Silvio Tendler estava interessado na figura pública do João Goulart, aqui o filme do Carlos Nader está mais interessado na intimidade do Leonilson. A gente vai ver o trabalho do artista, mas a gente vai ouvir os bastidores da sua vida pessoal. A gente vai ouvir os seus anseios, as suas angústias, e vai poder fazer relações sobre como que a vida privada dele afeta a sua obra, que é pública. Então, os principais recursos utilizados pelo filme são os áudios das fitas, que vão permear toda a narrativa do filme. A gente vai ter as imagens de arquivo, seja imagens pessoais, como fotografias, imagens de telejornalismo, mostrando o contexto político da época, imagens de filmes de referência que ele cita. A gente vai ter os registros das suas obras. E, por fim, umas imagens poéticas feitas pela produção do filme para compor e para ilustrar de alguma forma as reflexões do Leonilson. Uma outra diferença desse filme em relação ao Django é o recorte cronológico. Ele vai pegar os 3 últimos anos da vida do Leonilson e vai focar neles. Sobre a elaboração do roteiro, o Carlos Nader diz o seguinte: o roteiro de um documentário não é tão diferente do de uma ficção. Quando se conta qualquer história, é preciso usar estruturas de linguagem e narrativa, o que significa personagens, divisões dramáticas e outros artifícios que são exigidos também na ficção. Para elaborar A Paixão de J.L., ouvi as fitas e extraí delas uma história. Eram o retrato do dia a dia, um brainstorming para o projeto do livro. Decidir quais seriam as tiradas de cada ato, que personagens ficariam, quais situações seriam reproduzidas e tudo mais, demorou bastante. É legal essa fala do Carlos Nader porque ele fala explicitamente sobre essa divisão de atos, sobre personagens, e é o que a gente vai ver agora no filme. Então, já no comecinho da história, a gente é apresentado ao nosso protagonista, que é o José Leonilson. Ele é um artista, já com algum reconhecimento quando a história começa. Ele é um cara gay, de classe média. Ele é apresentado nesses áudios como bastante carente, com muitas crises, ele é bem melancólico. E a gente já nesse comecinho vai saber qual que é o querer dele. A única coisa que eu quero é trabalhar direito, sabe? Trabalhar direito e ver se eu encontro alguém pra dormir comigo. Então ele quer fazer o trabalho dele e ele quer alguém para dormir com ele. Ou seja, ele quer um relacionamento amoroso, um namorado ou algo do tipo. E é isso que vai movê-lo na história que a gente vai assistir ao longo do filme. Vamos conhecer também os coadjuvantes, que são o Al, esse ex-namorado que ele acabou de terminar quando a história começa, os amigos, que são do Ri, que ele vai citando alguns, e a família dele, que é a mãe, o pai e os irmãos. E todos eles vão se relacionar de alguma forma com a história, com o seu querer. Ou seja, o Al é esse namorado que ele perdeu, mas que ele ainda não superou, então tem a ver com um relacionamento amoroso. Os amigos que vão apoiar ele, que vão dar esse suporte emocional, com quem ele consegue conversar. E a família, que é com quem ele não consegue conversar, que ele não consegue falar sobre a sua sexualidade. E ele fala que não quer dar um desgosto para essa família. Então, essa caracterização da família está relacionada à história do filme. E já no comecinho do filme a gente conhece também um personagem que não é um ser humano, mas que é muito falado pelo Leonilson e que vai ser o antagonista do filme. E eu só não faço porque eu tenho vontade, porque eu tenho medo, sabe? Tenho medo de AIDS, tenho medo de AIDS, sabe? Não tô afim de morrer assim, sofrendo, desgraçado, sabe? E ser gay hoje em dia é a mesma coisa que ser judeu na Segunda Guerra Mundial, sabe? O próximo pode ser você. A praga tá aí pronta para te pegar, assim.
Assim como no caso do Django, aqui em JL o antagonista ainda não começou a agir contra o protagonista no primeiro ato, mas a gente já sabe que ele representa uma grande ameaça. O mundo da história nunca é apresentado tão explicitamente, mas a gente vai deduzindo a partir dos relatos do Leonilson. A gente sabe que se passa no início dos anos 90, né? Então tem esse recorte cronológico bem demarcado. A cidade é São Paulo, e a gente vai deduzindo isso a partir de umas pistas que ele dá. Ele diz que se mudou para lá com a família quando era criança, ele fala que vai na Praça da República comprar uns cristais para fazer uma obra. E aí dentro de São Paulo a gente tem também esse recorte, que é que São Paulo é a que José Leonilson habita. É uma São Paulo de apartamentos, de centros culturais, de galerias, de uma certa elite intelectual, e é uma São Paulo que tem espaço de convivência com outros homens gays, por exemplo, na boate ou na sauna que ele diz que frequenta. Então a gente tem um primeiro ato proporcionalmente longo, em que ele vai mostrando lentamente seu cotidiano, esses coadjuvantes, antagonista, o mundo da história, e essa dependência emocional dele com o Al. Não deu certo. Mas eu penso nele, eu fico pensando nele, as coisas legais, eu queria que fossem todas com ele. Até que a gente tem uma virada, que é quando ele diz que já superou e que está pronto para viver outras coisas. Eu quero recomeçar outras coisas, sabe? Eu me sinto completamente livre para fazer qualquer coisa. Hoje de manhã eu acordei e fiquei pensando que eu queria encontrar alguém novo, sabe? Logo depois disso, surge um novo personagem da história, que é o Ethan, que é quem ele conhece e por quem ele se apaixona. E aí eu conheci o Ethan. Bem, aí ele veio aqui pra casa. E isso gera a pergunta do segundo ato. Será que Leonilson vai namorar Ethan? Acho que eu até namorava com ele, sabe? Se ele quisesse, né? Que é uma pergunta diretamente ligada ao querer, que foi apresentado no primeiro ato. Ele quer alguém para dormir com ele quer uma relação amorosa, e o Ethan pode ser essa pessoa. Então a gente tem algo concreto com o qual o Leonilson vai se relacionar ao longo desse segundo ato. Diferente do Django, que tem um antagonista muito ativo, aqui parece que não há grandes impedimentos, e aí o segundo ato ele começa focando nesse cortejar, nessa conquista, nesse flerte, bem focado nessa relação amorosa, sem grandes conflitos. Assim parece que tudo vai correr bem nessa relação, e aí o ponto médio ele acontece pouquíssimo tempo depois da virada para o segundo ato. Parece que a pergunta para o segundo ato vai se responder positivamente. Não sei, minha vida mudou completamente depois que eu encontrei com ele. E eu tenho certeza que ele me ama. Isso é a coisa mais legal que tem. Tem aí um tom de otimismo, então parece realmente que vai dar tudo certo, até que ele testa positivo o HIV. Um pouco mais de um mês eu fiz um teste HIV e deu positivo. Aí eu refiz o teste e deu positivo. Isso quer dizer que, por enquanto, eu sou um portador do vírus, sem sintomas e com poucas possibilidades de desenvolver a doença, que pode me matar. Isso vai gerar uma crise no Leonilson, porque ele vai acabar se afastando do Ethan por não conseguir falar para ele da sua nova condição de soro positivo. E a partir daí o filme vai fazer um grande desvio, o Leonilson vai passar a falar menos das suas relações amorosas, vai começar a trazer outras questões, outras reflexões sobre a vida, sobre a arte, questões políticas. E tudo isso vai ajudar a gente a entender quem é o Leonilson dessa história. Por exemplo, quando ele fala desse bombardeio em Bagdá, tem uma grande sensação de impotência que ele sente, e ele começa a chorar, ele fala um pouco sobre isso. Por um lado, isso diz muito sobre essa fragilidade em que o personagem se encontra nesse ponto da história, mas por outro, isso também é um indício de uma contradição desse protagonista, porque ele se afeta muito, muito profundamente com eventos que ele vê pela televisão ou coisas que acontecem muito distante dele, mas ele não cita, pelo menos dentro do filme, não há nenhuma menção a um desconforto mínimo com a desigualdade social do país em que ele vive. Então isso é um dado desse personagem, isso é um dado desse protagonista que está colocado dentro do filme. É horrível. É tão horrível. Aqui é plantado também um tema que vai voltar com mais força no terceiro ato, que é a questão da religiosidade. Então tem essa conversa dele com a mãe, falando sobre Cristo. Eu falei, pois é, mas ele morreu na cruz. Ela falou, ele morreu na cruz para nos salvar. E eu falei, então não adiantou nada, né? Se a Terra continua, o mundo continua desse jeito, tudo errado.
A gente vê o tema da morte surgindo com mais força. É esse filme que ele vê do Wim Wenders com o Nicholas Ray, que ele fica analisando essa cena e analisando a postura do personagem em relação à morte. E a AIDS vai vindo com cada vez mais força dentro da história. Because of the HIV virus that I have. Até que a gente chega na culminação, quando é respondida a pergunta do segundo ato, será que Leonilson vai namorar Ethan? E a gente tem a resposta que não. Mas a verdade, ele que disse que era melhor a gente acabar, porque eu tava frio. Eu tava frio mesmo, eu tava frio, Então a culminação pro Leonilson é o fundo do poço, porque não apenas ele fica sem o namorado, como ele entra numa crise profunda. Talvez nunca mais eu possa ter nenhum namorado. Qual é o cara que vai querer namorar com um cara que é positivo? Até que começa o terceiro ato e a gente tem uma reconfiguração. O Leonilson, ele já diz que pensou em suicídio, ele pensou em coisas ruins, mas que agora ele está com pensamentos positivos. Há um tempo atrás, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, sei lá, eu pensei em suicídio, eu pensei em várias coisas ruins, negativas. Mas eu comecei a pensar agora positivamente. Eu devo grande parte nisso ao amor que eu tenho por mim mesmo, pelos meus pais, pelos meus irmãos e os meus sobrinhos, pelos meus amigos, por uma coisa que eu acredito que eu tenho que fazer aqui na Terra. Eu vou ficar bom porque eu decidi que eu vou ficar bom. Ele decide que ele quer ficar bom. E isso gera uma nova pergunta, que é: será que Leonilson vai vencer a doença? Nessa reconfiguração, ele se reaproxima da família, que eram personagens que estavam bem distantes dele no começo do filme. E a Ana teve neném. É uma menina e vai chamar Camila. Aí depois a gente ficou vendo ela lá no berçário, toda rosinha, cheia de praguinhas. Ai, que máximo. Ele começa a fazer exames frequentes, então entra um novo espaço nesse mundo da história, que é o espaço dos laboratórios, do hospital. Isso passa a fazer parte do cotidiano desse protagonista. E deixa de fazer parte a questão que estava desde o começo do filme, do querer dele, que é de ter um namorado. As relações amorosas desaparecem da história para focar na luta dele pela vida. Ele não fala mais de rapazes bonitos, como ele falava no começo, de amor romântico. Isso simplesmente deixa de ser uma questão para o filme. Há 1 mês atrás, eu passei uma noite no hospital. Quando eu saí, o médico falou: a medicina não pode ajudá-lo. Mas o antagonista é muito poderoso, o vírus vai tomando conta do corpo do Leonilson, isso é uma coisa que ele vai relatando aos pouquinhos, e ele com o tempo vai entrando no mundo dos sonhos. O desfecho do filme é o Leonilson delirando, tendo umas alucinações, já não sabe muito bem distinguir o que é realidade e o que é sonho. E isso também é algo que estava plantado desde o começo, que ele relatava os sonhos dele, mas era algo mais sutil, mais breve. E agora isso passa a tomar conta dos relatos dele. E eu acordei e continuei vendo um pouco. Mas na hora que eu entrou no quarto, eu comecei a viajar. Eu era uma energia. E eu entrei num túnel. E tinha um pedaço de túnel e um pedaço aberto. Um pedaço de túnel e um pedaço aberto. Um pedaço de túnel e um pedaço aberto. Mas eu não estava mais dentro. Eu já estava viajando fora. Até que o filme termina com a morte do Leonilson e ele vai trazendo essas reflexões sobre a vida, sobre a morte, umas reflexões religiosas, existenciais, e isso se reflete também na sua obra, como o filme faz essa ponte entre a vida pessoal, entre os bastidores, a intimidade do artista, e como que isso se manifesta na obra. O filme evidencia isso, inclusive com essa citação a Lázaro, fazendo essa alusão à doença dele com a doença do Lázaro. E assim como no Django tem esse diálogo forte com o herói trágico, aqui tem um diálogo forte com o melodrama e com a questão da moral. A gente tem um protagonista que vai estar se sentindo julgado, que vai estar se sentindo condenado pela sociedade, aqui personificada na sua família, principalmente na sua mãe. E uma característica desse filme é que o Leonilson, ele gravou esses áudios com o intuito de se tornarem públicos em algum momento. Então, tem aí uma inteligência criativa na hora de construir a própria persona,
que se mistura, obviamente, com o cotidiano e com as reflexões reais dele, mas tem aí uma consciência sobre esse lugar de personagem que ele está criando para si. Que quando o Carlos Nader vai pegar esses áudios, ele está lidando com algo que já havia sido criado e ele está, a partir daí, construindo, junto com o Leonilson, essa figura do personagem protagonista do Paixão de JL. Então, junto com essa camada confessional desses áudios, tem aí uma performance assumida pelo Leonilson, consciente e criativa. Isso é algo que interessa ao Leonilson, porque isso aparece inclusive na obra dele, né? E o Carlos Nader fala sobre isso numa entrevista. Ele diz: é necessário deixar claro que aquilo que se está vendo não é a verdade. Você vai conhecer o personagem do filme no recorte do roteiro do filme. Na vida real, ele é diferente. Ou seja, tem uma elaboração, uma reflexão sobre o que é o real, o que é o personagem, o que é o ficcional. E aí, ainda mais nesse filme, é um documentário biográfico em que o personagem atua ficcionalizando a própria vida e, além disso, o Carlos Nader faz escolhas e recortes dentro dessa ficcionalização. Então, são muitas camadas de ficção para construir essa figura que vai ser o biografado dentro da história do filme. Falando sobre a personagem do documentário, a Mariana Baltar vai falar que existe um olhar narrativizante junto com a performance. Como que os sujeitos do documentário eles vão narrativizar o mundo deles e, consequentemente, a si mesmos. Ela diz o seguinte: como um fabular-se, os sujeitos fazem suas histórias, contam suas histórias a uma outra narrativa, a do documentário, que, por sua vez, circula através de protocolos de leitura, conformando outros olhares narrativizantes. Ou seja, há muitos olhares narrativizantes agindo sobre o documentário, e isso se torna muito explícito quando a gente vai falar do documentário biográfico, que a gente vai falar sobre a vida de uma pessoa. Nesse outro trecho aqui da tese do Rodrigo Francisco Dias, ele diz o seguinte: os biógrafos possuem o desafio de levar em consideração como certos personagens históricos são lembrados no senso comum. Posto isso, temos que uma biografia não nos fala apenas sobre a vida de alguém, mas também sobre como a maneira de viver dessa pessoa foi avaliada pelo biógrafo. Essa ideia de avaliação é interessante, porque está implícito como que, ao escolher os fragmentos de vida, né, o que você vai mostrar sobre aquela pessoa, diz sobre a sua opinião a respeito dela e como que você avalia aquilo, né, como que você quer apresentar essa pessoa para o mundo e os seus julgamentos morais em relação a isso. Isso vai estar implícito nas suas escolhas. E no caso específico do Paixão de JL, que já é sobre a intimidade do Leonilson, é curioso porque falar sobre a intimidade de uma pessoa, naturalmente, é falar sobre a intimidade também de outras pessoas que se relacionam com ela. Então tem um dado aí desse filme que, por exemplo, um personagem que é muito citado, ele não quis que o nome dele aparecesse. Então o filme teve que fazer uma mudança para alterar o nome dele e manter a persona dele na narrativa. Isso é algo que, então, diz sobre o contexto de produção e diz sobre como que isso vai se relacionar com a narrativa que é construída. Enfim, para encerrar, eu preparei aqui esses dois gráficos com a estrutura em atos dos dois filmes, vendo a minutagem em relação à duração total dos filmes, né, vendo a proporção. Então vocês podem ver que o Django ele tem uma divisão bem próxima dos manuais de roteiro, com essas viradinhas batendo bem perto dos 25%, 50% e 75%. O primeiro ato dele tem 31 minutos, o segundo ato tem 56 e o terceiro ato tem 24 minutos. Enquanto isso, o JL ele tem o primeiro ato com aproximadamente 26 minutos e meio, o segundo ato tem 28 minutos e meio e o terceiro ato tem 24 minutos. Então a gente vê que o JL tem um segundo ato curto, proporcionalmente, né? Ele não tem um segundo ato com tanto fôlego assim. O primeiro ato demora a estabelecer, vira para o segundo ato, rapidamente chega na culminação e aí o terceiro ato passa um tempinho desenvolvendo o que acontece depois. Isso pode ter a ver com esse antagonista poderoso, que demora a agir, mas assim que ele age, ele rapidamente leva o segundo ato para uma conclusão. Enquanto isso, o Django ele enfatiza bem o período dele na presidência da República, mostra todas as nuances, todos esses vários coadjuvantes, antagonistas, tem muito conflito ali acontecendo no segundo ato, então tem bastante fôlego ali, né? Bom, então quem quiser fazer o exercício de identificar essas estruturas narrativas em outros documentários biográficos brasileiros, eu faço o convite para acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo, ou então no site da Ritornello, que são esses outros filmes que eu pesquisei e identifiquei essas estruturas. Algumas vão ser um pouco mais fáceis do que outros, mas todos eles vão ser exercícios bem interessantes, assim como a bibliografia que eu me baseei, está tudo aqui elencado na descrição e no site da Ritornello. E a gente na Ritornello tem cursos de dramaturgia e audiovisual, então quem quiser conhecer nosso trabalho, acessa o site, ver os cursos que estão sendo oferecidos, a gente está sempre trazendo conteúdo novo no site e no Instagram. E eu vou terminar aqui com uma citação do Paul Ricoeur para fazer uma provocação final, que ele diz o seguinte: em função das normas imanentes a uma cultura,
as ações podem ser estimadas ou apreciadas, isto é, julgadas segundo uma escala de preferência moral. Não existe ação que não suscite, por menos que seja, aprovação ou reprovação, em função de uma hierarquia de valores que tem como polos a bondade e a maldade. Com isso, o autor está falando não que exista o bem e o mal, mas sim ele está trazendo essa discussão tão debatida que é do lugar de fala. Não existe posição de neutralidade. Sempre se fala a partir de um lugar, a partir de uma cultura, de uma visão de mundo. Analisar as ações de uma pessoa e elaborar a partir disso uma narrativa, ou seja, para fazer uma biografia, um documentário biográfico, isso é um gesto em si ideológico. Então eu deixo aqui essa provocação para a gente refletir sempre que for assistir um documentário biográfico ou produzir.